Amém, amados irmãos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor. Nos reunimos aqui no nome precioso, poderoso e santo do Senhor Jesus, nome que está acima de todo nome. É debaixo desse nome, é na força desse nome que nos congregamos essa noite. Louvado seja o nome dele. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 João, epístola de 1 João, no capítulo 1. Nós vamos ler inicialmente 3 versículos. Possivelmente ficaremos aqui, ainda que farei menção de outros livros, outros textos conhecidos da maioria dos irmãos. Mas nós devemos então tomar aqui essas 3 porções e, permitindo o Senhor, então, eu quero, com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo de Deus, concluir então essa carta que temos algumas oportunidades que me foram dadas aqui pelos irmãos, pelo Senhor, então de fazer aqui uma última consideração sobre o que o Senhor então nos ensina através dessa maravilhosa epístola. Capítulo, então, 1 de 1 João. Primeiramente, nós vamos ver o versículo 3. Ele diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Versículo 4. Estas coisas vos escrevemos, para que a vossa alegria, o vosso gozo, se cumpra. Capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Amém, Senhor, nós te damos muitas graças mesmo. Que alegria aos nossos corações o Senhor tem nos trazido aqui hoje. Muita alegria aos nossos corações. Sobretudo pela comunhão uns com os outros, a comunhão com a Tua Palavra, a comunhão do Espírito Santo. Todas essas realidades já percorrendo aqui nossas vidas, o nosso espírito, no nosso meio. Queremos dar ao Senhor toda a outorga, Senhor, toda a liberdade, para que o Senhor possa falar a nós. Traduzir, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. O Teu falar é tão alto para nós, Senhor. Então nos ajuda. Nós pedimos, nós precisamos da Sua ajuda, Senhor. Amplifica os nossos ouvidos. Faz calar a nossa carne, Senhor. Aquieta o nosso coração. Que alma agitada a nossa. Mas nós pedimos a Tua ajuda. Para a honra, Senhor, e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, nesses textos que nós lemos, esses 3 versículos que nós lemos, nós vimos aqui de maneira muito objetiva os 3 propósitos pelo qual essa maravilhosa epístola, então, foi escrita. E a primeira está aqui no versículo 3, que os irmãos viram, é para que tenhais comunhão. Esse para que ele indica um propósito mesmo. É para que essas coisas vos anunciamos. Ele está dizendo: eu estou dando para vocês uma boa nova. E a boa nova que eu vou dar para vocês, porque esse anunciar significa uma profundidade de uma revelação, de uma notícia. Mas não é uma simples notícia, é uma excelente notícia. Então ele está dizendo: estou anunciando para vocês. Estou dizendo para vocês, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. O segundo propósito está no versículo imediato. Então ele diz: para que tenhais gozo, para que tenhais alegria. É isso que eu estou dizendo. Estou escrevendo para vocês essas coisas. Primeiro ele disse: vos anunciamos, que é uma boa notícia. Depois ele disse: eu vos escrevemos, para que tenhais gozo. E depois ele disse no capítulo 2, o terceiro propósito, então, pelo qual essa epístola foi escrita. E o terceiro propósito é justamente esse: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Então, comunhão que leva a uma vida de alegria.
E essa alegria que mantém você guardado numa vida de santidade. Então são esses passos que ele está nos dando aqui. E quando nós compartilhamos na última oportunidade, nós vimos que João ele conclui a sua carta nos mostrando 7 objetivos pelos quais essa epístola foi escrita. Ele mostra de maneira muito explícita para nós, se você quiser dar uma olhada, vire 2 páginas, no capítulo 5, ele fala 7 vezes, ele fala outras vezes a expressão sabemos, mas ele faz uma conclusão aqui no capítulo 5, a partir do verso 13, que é uma profundidade de saber. Ele diz, olha, eu quero que vocês saibam. Ou seja, são esses passos, objetivos que damos, que alcançamos, então, os propósitos que estão descritos no 1º e no 2º capítulo do livro. E aqui no versículo 13 ele diz, eu quero que você saiba essas coisas para que saibais. Para que você tenha essa percepção, o discernimento espiritual. É isso que significa para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Não é você terá, não. Você tem a vida eterna em Cristo. E a segunda profundidade do saber está no versículo 15. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Porque tudo o que pedimos, amados irmãos, que são segundo os interesses, segundo a vontade, segundo o desejo, segundo o querer do Senhor, ele está dizendo aqui, ele nos ouve. Ele diz um outro sabemos, que é o terceiro, está aqui ainda no versículo 15, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. E o outro está no verso 16, só estou fazendo uma recapitulação. Se você vir seu irmão, a maioria das versões está assim, vir seu irmão cometer pecado, mas a palavra aqui é sabemos mesmo, é a mesma palavra de cima. Se você souber que o seu irmão está em pecado, então vocês veem, irmão, que não é para se alegrar, é para orar, é para chorar, quando o seu irmão está em pecado, porque ele está falando aqui de uma vida de relacionamento. Nós não nos alegramos com a derrota dos nossos irmãos. 7 vezes pode cair o justo, mas o Senhor todas o levanta. E o movimento, o coração, a vida da assembleia, da congregação em favor, em batalha daquele irmão, ele está dizendo pecados que não são para a morte. Polêmica aqui, né? Mas quando você lê o capítulo 2, você sabe o que é pecado para a morte. Pecado para a morte são os pecados que não são confessados. Todo pecado que você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Então ele está dizendo, se você souber que o seu irmão está em pecado, ore por ele. E o próximo está no verso 18, nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Nós sabemos, nós temos conhecimento, nós temos discernimento. Ou seja, o não peca aqui, não vive na prática do pecado. Não é impecabilidade, né? Mas é uma vida guardada debaixo do Senhor em arrependimento. É como se ele recitasse o Salmo 51 diariamente na sua vida. Ó Senhor, pequei. O Salmo de Davi, logo após seu pecado ser confrontado. Pequei. E Davi ainda ora, restitui-me a alegria da salvação. E nesses dias que nós temos vivido, irmãos, a alegria da salvação está sendo perdida no meio do povo de Deus. Então, restauremos a nossa comunhão com o Senhor. Vamos aos pés do Senhor, porque nós sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas é restaurado. Verso 19. Sabemos que somos de Deus. Somos de Deus. Somos propriedade do Senhor. Propriedade de Deus. Verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Então aqui é a escatologia de João em sua epístola. Ele está falando da volta do Senhor, da volta de Cristo. Nós temos discernimento espiritual que o Senhor está voltando. Estamos vendo diante dos nossos olhos. E aí, esse foi o sétimo, então, a sétima profundidade de saber. Nós vimos também, irmãos, anteriormente, que essa maravilhosa epístola, nós, quando compartilhamos aqui, me lembro de termos tomado, né, aquelas expressões ali de João capítulo 3, verso 3. Porque o Senhor disse para Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele traduz para nós aqui em 7 evidências do novo nascimento.
Muito precioso isso. Isso é maravilhoso. Porque muitas vezes nós ficamos na teoria do novo nascimento e não compreendemos a prática do novo nascimento. E ele vai dizer para nós, a partir do capítulo 2, que o novo nascido, ele pratica a justiça. Ele vai dizer que o novo nascido, ele não vive em pecado. Ele vai dizer que o novo nascido ama, com amor ágape. Ele ama Deus, com desdobramento do amor aos seus irmãos. Ele vai dizer que o novo nascido, ele conhece a Deus. Ele tem relacionamento com o seu Deus. Quando nós avançamos, vemos que a quinta evidência do novo nascimento, a quarta evidência do novo nascimento é que ele conhece a Deus. A quinta evidência do novo nascimento, ele crê que Jesus é o Cristo. Então nós vemos a cristologia de acordo com o ensino de João. Porque justamente ele estava refutando muitos daqueles que estavam dizendo que o Senhor Jesus não havia vindo em carne. Então isso ele defende em toda a sua epístola. A sexta evidência do novo nascimento é que ele vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E então ele conclui dizendo que a evidência do novo nascimento, a sétima, ele guarda a si mesmo. Ele conserva a si mesmo. Ele vigia a si mesmo. Então nós tivemos, irmãos, anteriormente, esse compartilhar e assim, com a permissão dos irmãos, então eu fiz essa breve recapitulação. Mas o que nós vimos aqui, amados, no versículo 3 do capítulo 1, é justamente esse propósito. Qual é o propósito da epístola? Então esse primeiro propósito está aqui descrito, koinonia, a palavra que temos aqui no versículo 3. Aliás, nós temos 4 vezes essa expressão no livro de 1 João. 4 vezes. 2 vezes está aqui nesse versículo 3. E muitas vezes a gente fala quantas vezes tem no versículo, né, ou quantas vezes tem a palavra, para que a gente possa, irmãos, buscar elementos que nos traduzam aquilo que o Senhor está querendo nos dizer. Não é para se exibir, né? Lógico, o irmão leu várias vezes a Bíblia, então ele sabe quantas vezes tem a palavra comunhão. Tem ferramentas hoje que faz isso de uma maneira muito preciosa, muito eficaz, porque ele busca a palavra no grego. Então você pode colocar lá, o que essa palavra aqui está querendo dizer? Ele te dá o significado da palavra. Aí, quantas vezes tem? No Novo Testamento, para vocês terem uma ideia, essa palavra comunhão tem 20 vezes. Então você vê que é uma palavra farta de significados. Nós podemos então ter na nossa mente o significado bíblico dela. 4 vezes aqui. Vou mostrar para vocês. 2 vezes nós já lemos, está aqui no versículo 3. Tem mais uma vez aqui no verso 5. Então isso nos dá luz para entender o que ele quer dizer quando ele disse: o que vimos e ouvimos vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. Então veja, versículo 6 agora. Se dissermos que temos comunhão com ele, está vendo? De novo aqui a palavra do grego koinonia. E não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, perdão, irmãos. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora, a quarta expressão está aqui no verso imediato, verso 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então veja, primeiro, ele está dizendo que a nossa comunhão é uns com os outros. Comunhão conosco, comunhão junto. A mesma comunhão que João teve com o próprio Senhor Jesus. Andou pessoalmente com o nosso Senhor. Então ele está dizendo que aquela comunhão é a comunhão com o Pai e com o Filho Jesus. Ele está dizendo que se nós dizemos que temos comunhão com o Senhor, mas estamos andando nas trevas, nós somos mentirosos. Não andamos na luz. Não é verdade, irmão. É isso que ele está colocando para nós. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão. Não só com ele, mas uns com os outros. Que bênção, amados. Que bênção. A nossa comunhão, ela começa naquela comunhão eterna com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Muitas vezes nós perdemos a comunhão com os irmãos. Muitas vezes nos afastamos da comunhão dos irmãos. Porque nós primeiro perdemos a comunhão com o Pai. Porque a nossa comunhão primeiro é com o Pai. Adão, quando ele perdeu a comunhão com o Pai, ele imediatamente se escondeu. Então, quanto de síndrome de Adão
há no meio de tantos irmãos preciosos e queridos, porque perderam a comunhão com o Pai. E essa, como eu disse, né, são 20 vezes essa expressão no Novo Testamento. E a primeira vez que aparece essa expressão é um texto muito conhecido por nós. Muito conhecido. A primeira vez que aparece está lá em Atos, no capítulo 2, verso 42. A primeira vez que aparece koinonia na Bíblia, no Novo Testamento, no grego, né? E diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é? Na comunhão, na koinonia, e no partir do pão e nas orações. Então, essa expressão que eles perseveravam, irmãos, está dizendo que eles tinham o maior cuidado e dedicação para a preservação constante da doutrina dos apóstolos, ou seja, do ensino apostólico. Daquelas palavras, essa palavra, ela está designada diretamente para o pregador Jesus Cristo. Porque o Filho de Deus era um pregador. E ele pregava, e as multidões ficavam maravilhadas com a sua doutrina, é essa palavra. E a doutrina apostólica nada mais era e nada mais é do que a doutrina do Senhor Jesus. É o ensino das palavras do Senhor. Então, depois ele diz, e da comunhão, né? E da koinonia. O que isso quer dizer para nós? É uma vida de irmandade, é uma vida de fraternidade. É isso que significa. É uma vida de comunidade, participação conjunta, intimidade santa uns com os outros, relacionamento espiritual uns com os outros. E é importante nós colocarmos isso porque nós traduzimos essa comunhão, irmãos, de uma maneira muitas vezes aleatória, muitas vezes correta, mas não totalmente correta, muitas vezes superficial. Extremamente superficial, porque quando João disse aqui, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão. E muitas vezes nós nos reunimos em algum relacionamento social e dizemos que estamos tendo comunhão. Nós não podemos negar que muitas vezes tomar um café com o irmão, muitas vezes um almoço com o irmão, com irmãos, possa ter assim uma relação sim de comunhão, mas isso não expressa a comunhão, a profundidade da comunhão que está descrita aqui. Tampouco, irmão, nós podemos dizer que a comunhão é mais uma reunião da igreja. Não podemos dizer. Pode ser mais uma reunião da igreja, mas não se descreve estritamente como mais uma reunião da igreja. Sim, a doutrina apostólica, sim, é o ensino dos apóstolos. Sim, a reunião de oração, né? A minha reunião que eu tenho em oração individual com o Senhor, é uma comunhão que eu tenho com o Senhor. A nossa oração congregacional, reunião de oração, amém. Mas a comunhão que está descrita aqui, eu não posso sintetizá-la como mais uma reunião. E eu vou mostrar isso para os irmãos. Porque muitas vezes nós queremos pegar essa palavra comunhão, que tem um sentido espiritual eterno, e está baseado na vida eterna da Trindade. Não está baseado nos nossos conceitos. Está baseado naquela comunhão que existia desde a eternidade. Desde a eternidade. Então, o senso comum traz essas interpretações e que muitas vezes minimiza aquilo que o Espírito Santo estava querendo mostrar e ensinar para nós. Irmãos, o que muitos versículos, como eu disse, são 20 versículos que mostram, aliás, são 20 vezes, né? Alguns versículos aparecem 2 vezes, como é o caso aqui de 1 João. Mas das 20 vezes que aparece essa expressão, ela está sempre relacionada com a profundidade do companheirismo comum, sempre relacionado no ofício apostólico, sempre. Sempre relacionado com a obra de Deus. Está relacionado, por exemplo, irmãos, em Gálatas, no capítulo 2, vou fazer essa menção. Lá diz que Tiago, Pedro e João, Paulo está dizendo lá que Tiago, Pedro e João, eles nos ofereceram a destra de comunhão. O que Paulo estava querendo dizer? Que ele foi apoiado na sua obra apostólica para aquilo. Ele está dizendo, eles me ofereceram a comunhão, a destra da comunhão. E o que é oferecer a destra da comunhão? O que significa isso? É isso. Eles disseram assim, Paulo, nós estamos junto com você nessa empreitada,
Porque você está se envolvendo, Paulo, Gálatas capítulo 2, verso 9. Você está se envolvendo em um assunto espiritual. Então nós somos um com você. É o famoso estamos juntos, né? Estamos juntos espiritualmente. Então isso nos fala de uma mútua cooperação na obra do Senhor. Filipenses capítulo 1, verso 5 também vai dar essa designação. Hebreus capítulo 13, verso 16. Irmãos, veja a profundidade dessa palavra. Vai ser muito difícil, digamos, nós sairmos daqui hoje e falar assim, não, eu já entendi tudo sobre comunhão. Nós teremos que passar o restinho da nossa vida vivendo comunhão. Mas eu creio que o Senhor pode nos ajudar, nos dar luz a respeito do que de fato está querendo dizer esse envolvimento, esse compromisso de doação particular, doação financeira também, envolve muitas vezes esse compromisso um com o outro, não só de palavras, mas também de fato e de verdade. É um amor que se expressa com doação, inclusive das minhas coisinhas. Né? Vou falar as minhas coisinhas porque nós somos tão apegados, né, com as nossas coisinhas. O egocentrismo não está relacionado com o egoísmo não se relaciona com a palavra comunhão. Porque ele envolve essa doação livre, liberal, espontânea do Senhor, das coisas do Senhor, um com o outro, o Espírito Santo movendo, promovendo. Outras vezes, irmãos, que aparece essa expressão, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 16, diz que o cálice da bênção que nós abençoamos é a comunhão, é a koinonia do sangue de Cristo. Então vai pegando esses textos e vai montando para você o que o Espírito Santo estava querendo dizer. Então ele fala dessa comunhão do sangue de Cristo. Ele fala a comunhão do corpo de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Lembra desse texto, irmãos? Aí ele diz assim, porque que comunhão há entre a luz e as trevas? Não há comunhão. Não tem como haver comunhão entre luz e trevas. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ele pergunta. Nenhuma. Nenhuma justiça, nenhuma comunhão. Ele fala também, por 2 vezes, usando essa expressão como a comunhão do Espírito Santo. E aqui nós vimos, né, isso está em Efésios, isso está em 2 Coríntios 13, 14, Filipenses 2, de 1 a 5, diz da comunhão do Espírito. Efésios capítulo 3, quando vai falar aquela expressão, manifestar qual seja a dispensação do mistério, aquela palavra dispensação é koinonia, é comunhão, ou seja, manifestar a comunhão do mistério. Filipenses capítulo 3, no verso 10, diz, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Tudo isso, todas essas expressões nos ajudam a compreender o que é que o nosso irmão João, querido apóstolo, o apóstolo amado, estava dizendo. Vos anunciamos para que vocês também tenhais essa mesma comunhão, essa mesma comunhão. Eu estou dizendo, eu estou escrevendo, o propósito do meu escrito é para que vocês também tenhais essa comunhão. Então tudo isso, irmãos, deve nos levar a nos sentir um só corpo em Cristo. Essa comunhão, essa movimentação, essa unção do Espírito Santo de Deus deve nos fazer nos sentir um só nele, um só no Senhor. Tem a ver, amados, isso tem muito a ver com a vida da igreja e todas as suas realidades. E o fato de nós nos sentirmos uma só família, a família de Deus. Tudo aquilo que o Pai sempre desejou. O Espírito Santo sempre desejou um lugar de habitação. E o Filho, uma noiva para si. Adornada, ataviada, em comunhão. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, então a gente pode dizer ali que o problema daquela igreja, e até o capítulo 11 de 1 Coríntios, nós vemos ali muitos problemas. Até o capítulo 10 especialmente, muitos problemas. Então qual era o problema? Será que o problema era a divisão que havia no meio deles? Esse era o problema, irmãos? Dissensão? Contendas?
Será que de fato o problema era a imoralidade sexual? Será que eles estavam banalizando a mesa do Senhor? Tudo isso você pode ler, do capítulo 1 ao capítulo 10. Abuso dos dons espirituais, questões relacionadas a casamentos e divórcios. Esse era o problema? Não, irmãos. Esse era a consequência do problema. Porque em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, ele lembrou os coríntios de que fiel é Deus, ele chamou vocês para a comunhão. E vocês estão andando fora da base da comunhão. E por isso há todas essas divisões, contendas, promiscuidades, perversidades. Por isso há questões relacionadas a imoralidades. Porque Deus é fiel. E Ele chamou você para a comunhão do seu filho. Não é a comunhão com o seu filho. Implica. Mas a comunhão do filho é aquela comunhão que já existia desde a eternidade. Aquela comunhão que já existia antes que um tempo existisse, antes que houvesse um tempo. Então, a principal causa da admoestação do apóstolo era que eles haviam deixado de lado a comunhão com o Senhor. Então, é isso que João está nos dizendo aqui. A nossa comunhão, o que vimos, ouvimos, anunciamos para você também. Nós tivemos contato pessoal com aquele que deixou a sua glória. Aquele que deixou o trono de glória, aquele que acordou com o Pai que deixaria aquela comunhão para vir ao mundo buscar o perdido pecador. Então eu vi isso. Ele no versículo 1, ele diz, meus olhos viram, as minhas mãos tocaram, apalpamos, com respeito ao verbo da vida. Por isso, amados, nós temos que considerar o Senhor Jesus em João mesmo, no capítulo 17, no verso 5, quando ele faz aquela chamada oração sacerdotal. A oração dele é: Pai, glorifica-me contigo, com aquela glória que eu tinha junto de ti antes que houvesse um mundo. Faz sentido isso para nós, irmãos? O Senhor Jesus orando para que então aquela glória que ele já tinha, para que fosse então trazida para ele novamente. E então ele diz aqui no versículo 1, capítulo 1 de João, o que era desde o princípio. Porque no princípio era o verbo. Porque no princípio estava ali o Senhor Jesus. João capítulo 1 mesmo, né? No princípio. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. No versículo 2 ele diz que Cristo ele estava no princípio com Deus. E isso está fazendo uma referência clara e direta e objetiva a Gênesis capítulo 1, verso 1. Qual que é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio. Criou Deus os céus e a terra. Então é isso que ele está dizendo. Lá no primeiro dia da criação, estava ali Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito pairava sobre a face do abismo. E havia trevas sobre a face do abismo. Então lá estava a Trindade Santa de Deus. Por isso, irmãos, que no capítulo 1 mesmo, eu sei que isso vai nos ajudar também na compreensão, bem no capítulo 1, no verso 26, ele diz assim, façamos. Né? O capítulo 1, verso 1, diz assim, no princípio criou Deus, a palavra ali é Elohim, né? Que é um Deus plural. Não é traduzido que no princípio criou deuses, mas digamos no sentido ipsis literis, seria no princípio criou deuses. Mas os judeus, eles são monoteístas. O povo de Israel, o povo de Deus é um povo monoteísta. Nós também. Os cristãos também são um povo monoteísta. Então seria estranho nós colocarmos aqui no princípio criaram os deuses, né? Mas a gente entende que ali estava a Trindade Santa revelada, porque os três são um. É uma profundidade de revelação que dificilmente nós podemos traduzir com a nossa mente, com as nossas palavras. O Senhor precisa nos ajudar com relação a tantas coisas. Então no verso 26 do capítulo 1 de Gênesis diz, eu só estou citando, né, irmãos? Então vocês conhecem o texto. Ele diz, façamos. Então veja, é no plural mesmo. Façamos o homem. Tudo bem que esse homem, muitos traduzem, está correto, como homem coletivo. Porque o homem só foi criado, então, no capítulo 2, né? Mas ele disse, façamos o homem. Então ali é um homem coletivo. E nós sabemos também que Cristo ele é a imagem do Deus invisível. Então, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele vai dizer, né, tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar.
mas há muito que a gente pudesse explicar aqui. Mas, irmãos, considerem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, que diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Quais são essas boas obras? As boas obras que Deus preparou de antemão. Irmãos, eu não consigo ver outra obra senão a comunhão. Porque toda a nossa obra, todo o movimento do povo de Deus, todo o nosso ir, agir, deve primeiro estar com base nessa comunhão. Então nós somos feituras dele, criados para as boas obras. As obras que ele preparou de antemão. A comunhão é a obra mais antiga já conhecida. É a atividade mais antiga já conhecida. A comunhão que existia entre Pai, Filho e Espírito Santo. E que sempre existiu. Contam os estudiosos que os pais capadócios, eles traduzem essa trindade, esse movimento santo de cumplicidade um com o outro, como eles chamam de a pericorese. Os primeiros pais, então, da igreja traduziram dessa maneira. E a pericorese é uma palavra que você pode achar meio estranha, mas ela traduzida, ela é uma dança dentro de um perímetro. É como se os três sempre, no amor que um sempre tinha pelo outro, toda a eternidade, eles dançavam em união e em comunhão um com o outro. Em amor, em dedicação, em exposição, em cumplicidade, em alegria, em vida, um para com o outro. Então essas eram as obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela, irmãos. Então quando ele está escrevendo aqui a sua epístola, o que vimos e ouvimos, isso também anunciamos para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, tomando esses versículos citados do Novo Testamento, do Antigo Testamento, eu creio que a gente pode ter uma aplicação de uma vida de parceria, de um partilhar de vida, um partilhar de amor entre a Trindade Santa. Uma amizade com propósitos eternos. A comunhão, que é uma participação de fé. Agora, jamais se esqueça, irmãos. Você foi chamado para essa comunhão. Você foi chamado para essa comunhão. Aquela comunhão eterna, Deus desejou. Ele quis no seu coração. E o Filho falou, eu vou morrer por eles, para que eles participem dessa comunhão. Não vou deixá-los de fora dessa comunhão. Irmãos, eles já eram completos e plenos em si mesmos. Eles não tinham necessidade de absolutamente nada. É como um casal, né? Vamos colocar assim. Um casal recém-casado. Não sei se eu posso colocar assim, mas posso colocar um casal já velho, né? Mas assim, eles desejam trazer mais alguém para a sua comunhão. Mas eles são muito felizes. Eles falam, vamos trazer um filho para a nossa comunhão? Né? Então hoje tem uma grande... tem uma corrente, né? Muitos casais que não estão desejando ter filhos, né? E, irmãos, eu acho que se você não deseja ser pai, você não pode ter filho mesmo, porque hoje, para ser pai, tem que ter tempo. Você vai ter que cuidar do seu filho, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Ele está dizendo assim, tudo bem, você quer partir para Canaã, mas deixa então os seus filhos. É isso que ele está querendo. Então, é como se um casal fosse tão feliz, mas tão feliz, e ele falasse, vamos trazer mais um à existência para fazer parte da nossa felicidade? Se você pensasse assim, mas qual seria a necessidade? A gente sabe que os filhos são bênçãos, são como flechas nas mãos do guerreiro. É maravilhoso isso. Agora, a Trindade, ela era completa em si. Ela era eterna já. E ela resolve, então, nos trazer a essa comunhão de partilhar de vida eterna, profunda, que sempre existiu dentro da Trindade Santa. É o vínculo, irmãos, da unidade fraternal regida e abençoada pelo Espírito Santo. Essa comunhão. A base dessa comunhão não é temporal. A base dessa comunhão é eterna. Porque você foi chamado para essa eternidade. Então, amados, todos os movimentos do povo de Deus devem ter isso como realidade de vida e de compartilhar.
São muitos benefícios dessa comunhão. Posso colocar para vocês que, mantendo uma vida de comunhão, você vai ser ajudado em muitos aspectos. Admoestação, exortação, consolo, edificação, crescimento. Muitos benefícios. Mútua cooperação, exercício de amor. Aqui mesmo, agora mesmo, nós em comunhão uns com os outros, o Espírito Santo no nosso meio, em nós, a palavra de Deus aberta aí diante de você. Ali o Senhor ordena a sua bênção, a vida para sempre. Vocês veem quantas maravilhosas bênçãos por conta dessa comunhão. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Mas vamos avançar, irmãos. Porque a negligência a essa comunhão, e hoje a gente tem visto de maneira muito profunda a falta de alegria, né? A ansiedade tomando conta de corações. Tristeza, muitas vezes sem sentido, a fartura, não está faltando nada, mas pessoas com profundidade de falta de alegria. Então ele diz aqui no verso 4, veja comigo, capítulo 1, verso 4. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo, a vossa alegria se cumpra. Então, o cuidado com essa comunhão para que a alegria seja completa. Então, esse é o segundo propósito. E essa alegria, irmãos, é uma expressão muito recorrente nas Escrituras, porque nós sabemos que ela fala da vida do Senhor. E muitas vezes nós dizemos que somos cristãos, mas aquele que foi ungido com óleo de alegria não pode ungir o nosso coração com alegria. Então, é uma grande incoerência, digamos assim. Muitas vezes, é claro que nós podemos ter estações de problemas, situações, tristeza, não estou dizendo isso. Mas o ponto final é a alegria com o Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria, como eu disse, irmãos, é muito recorrente. Quando nós vemos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5 tem aquela tríade, né? Da oração, da gratidão e da alegria. Paulo, ele corrobora, digamos, com o João naquela tríade. Ele também escrevendo aos Filipenses, ele fala lá no capítulo 4, uma ênfase de alegria. Ele diz, meus irmãos, muito amados, minha alegria e coroa. Então, para ele, para Paulo, ele somente se lembrar dos irmãos, porque quando ele escreve Filipenses, ele não estava num resort, né? Ele estava num cárcere. E ele se lembrava dos irmãos e se derramava de alegria. Porque a alegria verdadeira, você pode estar infeliz com situações, mas a alegria, ela tem você, mesmo que você não tenha a alegria. Porque você tem Cristo. A alegria é a profundidade do Espírito Santo na sua vida. E ele diz, não é à toa também, né, irmãos? Parênteses aqui, que os países mais prósperos do mundo são os países mais depressivos do mundo. E hoje a gente vê uma abundância de riqueza e uma fartura, né? Hoje o mercado farmacêutico tem crescido de maneira apavorante. Antes você não via tantas farmácias aí espalhadas pela cidade como você tem hoje. Então há um crescimento muito grande disso, porque é necessário que as pessoas, então, elas precisam se medicar, elas precisam resolver o seu problema. Então, ele está dizendo que a sua alegria era os irmãos, aqueles saudosos irmãos. E ele vai dizer, então, depois no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor, porque a alegria tem você, a alegria te tem. Então, nós descobrimos que a causa da falta de alegria começa com a falta de comunhão com o Senhor, com os irmãos. Ele diz, essas coisas vos anunciamos. E ele diz, essas coisas vos escrevemos. Não foi o que ele disse? Essas coisas vos escrevemos, para que a vossa alegria se cumpra. A negligência em ler aquilo que está escrito, irmãos. Essa expressão impressionante. Ela acontece 13 vezes aqui na carta. Ela vai dizer, essas coisas vos escrevemos. Paulo diz, eu vos escrevi. Eu estou escrevendo isso para vocês. 13 vezes, em 105 versículos, que você lê com menos de 20 minutos, ele coloca 13 vezes o porquê ele está escrevendo.
E aqui nesse propósito é para que a alegria se cumpra. Então, irmãos, considerar o que está sendo escrito, considerar aquilo que ele escreveu, vai transformar em alegria no teu coração. E o que tem roubado a alegria nos nossos dias? Então é isso, não conhecer aquilo que ele está escrevendo. Negligenciar os escritos. As abordagens tão preciosas que ele faz aqui. Eu poderia, fazer aqui um compêndio de toda a carta, mas eu vou falar só 3 propósitos, uma explicação em 3 pontos de toda a epístola. E você vai ver o que é que ele escreveu nesses 3 rápidos pontos. Porque essa epístola nos ensina a como melhorar e a cultivar a nossa comunhão íntima com o Senhor. E como consequência, terá aumentado o amor pelos irmãos. Então ela nos ensina isso e nos instrui também quanto a termos convicções doutrinárias sólidas. Nos fugirmos das mentiras que são contadas hoje. E infelizmente, em muitos púlpitos e até em nome de Deus. Então essa epístola vai nos mostrar essas convicções doutrinárias a respeito da pessoa de Deus como Trindade e também da identidade do cristão e a sua conduta, e a conduta que agrada a Deus. O terceiro ponto, ela fornece critérios para avaliarmos e rejeitarmos o falso ensino, bem como identificar aqueles que se dizem filhos de Deus, mas não são. Então, em resumo, irmãos, considerar aquilo que está escrito para que a nossa alegria seja completa. E na conclusão do livro, então, quando ele conclui o seu escrito, eu quero que vocês olhem para o último versículo. Por favor, irmãos, vire a página. Porque se você estiver fazendo uma leitura corrida dessas páginas aqui, fazendo uma leitura, seja uma meditação no livro, ou seja uma leitura para fazer um estudo, ou mesmo uma leitura rápida e simples, você pode lhe causar estranheza ele terminar dessa maneira. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém. Pode te causar estranheza. E causa mesmo. Porque parece-nos que ele estava levando tudo para o positivo. Irmãos, ande na prática da justiça. Irmãos, fuja do pecado. Irmãos, conheça Deus, tenha relacionamento com Deus. Irmãos, creia que Jesus, ele é o Cristo. Nós vimos, nós apalpamos. Irmãos, cuidado com as coisas do mundo. Você vence o mundo, a vitória que vence o mundo é a fé. Então, aí ele termina. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Porque ele está dizendo assim, cuidado com aquilo que substitui a realidade espiritual da comunhão. Cuidado. Porque vão vir ensinos para vocês querendo substituir aquilo que é, mas na verdade não é. Então cuidado. Tudo que substituir a comunhão verdadeira, genuína, eterna, tudo que substituir, porque idolatria é você viver com o substituto, substituir a alegria verdadeira, tudo que substituir uma vida de santidade, aquele que estiver dizendo para você que você pode ficar tranquilo, que Deus já te salvou, que você pode seguir o teu caminho. Cuidado, é capítulo 5 mesmo. Verso 21. Ele diz aqui, ele substitui a alegria genuína e verdadeira. Filhinhos, nascidos de novo, guardem-se. Cuidado com os ídolos. Alegria subtraída, irmãos, é não considerar aquilo que o apóstolo escreveu. Essas coisas vos escrevemos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E eu fiz aqui uma citação rápida de ídolos modernos. Porque a gente está todo feliz que não tem imagem de escultura, que a gente não adora outros deuses, que nós somos o povo do Deus monoteísta. Pois é, irmãos. Pois é. Mas vocês sabiam que nós temos um ídolo moderno? Nós temos um materialismo hoje profundo. Nós temos hoje celebridades que estão aí na palma da nossa mão e nós estamos adorando celebridades. Gospel, inclusive. Gospels, celebridades gospels. Posso incluir esses psicotrópicos também, esses remédios que vêm mudar as disfunções do nosso corpo. Nós conhecemos irmãos que hoje, que entraram numa vida profunda de tecnologia, vida de redes sociais, e hoje para ele voltar ao caminho da comunhão, irmãos, o remédio não está conseguindo mais fazer efeito.
E aí os remédios precisam colocar ele no sleep, né? Tem que pôr ele para dormir. E aí vai relacionamento conjugal, porque se anula mesmo. A pessoa se anula em corpo, espírito e alma. Então, irmãos, há hoje um ídolo chamado psicotrópico, em que eu preciso comprar, como diz o Thomas, o meu sono na farmácia, a minha alegria na farmácia, como eu preciso comprar toda a minha vida substancial, né? Esses remédios que têm atração, que atuam no meu cérebro, que nós clamemos misericórdia do Senhor, porque isso está invadindo o povo de Deus, de maneira muito grave. Vocês sabiam, irmãos, que o segundo curso mais procurado hoje nas faculdades, vestibular, vocês sabem qual curso que é? Exatamente. Psicologia. O segundo curso mais procurado, porque vai dar muito dinheiro trabalhar com psicologia. Você tratar as pessoas. Que o Senhor levante, né? Cristãos. Vai ser uma luta, porque as entidades de classe da psicologia, elas não permitem você falar o nome de Deus. Então elas vão ter que, as pessoas, os irmãos aí que trabalham com isso, vão ter que ter muita sabedoria para lidar. Irmãos, a tecnologia é uma bênção, né? Eu estaria sendo hipócrita, né? Estou aqui, ó. É uma bênção. E a gente pode usar como uma bênção, sim. Só que a gente tem que se lembrar que isso aqui, o meu celular, por exemplo, não é a Bíblia. A gente já acha que o celular é a Bíblia. Não, o celular tem a Bíblia. Mas o grande perigo é que ele vem roubar ali a sua atenção. Então ele tira, notifica. Eu acho que dá para usar, mas é muito perigoso. Nós temos que ter um cuidado redobrado. Então são essas idolatrias. E, irmãos, vocês acham que a apostasia ela é órfã? A apostasia tem um pai. E a apostasia se chama entretenimento. É isso que está roubando os corações, roubando a nossa devoção, roubando a nossa atenção. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eles estão querendo roubar você. Todos esses meios, esses streamings de acesso de filme, Netflix, tudo isso são meios de entretenimento. Você não percebeu ainda? Você não tinha se antenado com isso? Irmãos, os jogos, esses joguinhos que hoje está corroendo o coração dos jovens, mas não só dos jovens. Tem irmãs e mulheres aí com mais de 50, 60 anos que estão ali. Elas dão a sua vida por aquilo ali. E negociam, compram créditos e fazem negócios. E são essas distrações, esses entretenimentos. E o problema não é você usar isso. É que ele está usando você não entendeu ainda. Você não entendeu que ele é que está te usando. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Irmãos, os neurocientistas, vou falar um tema que eu tenho estudado, vou falar bem rapidamente, porque nós estamos vendo, né, a vida de Marta, né, porque a vida da Marta ela era aquela ansiosa, agitada. Ela vivia de um lado para o outro. Ela não tinha tempo de parar e pensar. A Marta chegou numa profundidade tão grande de ansiedade que ela mandava em Deus, né? Ela falou, Jesus, manda que a Maria venha me ajudar. Então ela mandou Deus mandar. Então é isso que acontece no nosso pensamento. Nós vamos entrando num caminho e a gente acha que nós somos mais do que Deus. Agora, esses estudiosos da mente, eles falam que o nosso cérebro, basicamente, né, tem outros fatores, outras situações, mas tem dois modos. O modo de entrada. O modo de entrada é a recepção. Por exemplo, todos nós aqui estamos no modo de entrada. Estamos ouvindo, estamos recebendo, estamos guardando. É o modo de entrada. E eles falam que também o nosso cérebro ele precisa de um outro modo. E aí está o problema. É o modo da inatividade. Vocês sabiam que a gente não pode ficar falando, né, irmãos? No nosso tempo era diferente, né? Salomão vai dizer assim, o que diz que no seu tempo era melhor do que hoje, este é um tolo, né? Nunca diga, no meu tempo era muito melhor, porque este também é um tolo. Nós temos que saber o que nós vamos fazer com o que nós estamos passando, né? O Senhor precisa nos dar sabedoria no nosso tempo para discernir e compreender como nós vamos agir e reagir diante de tudo isso. Porque se antes os cristãos estavam sendo nocauteados com bestas feras,
lançados para ser espetáculos do povo, serem comidos. Hoje você está sendo exposto aí às redes sociais, e você acha que você é um cristão nota 10. Então você está sendo exposto hoje na tecnologia, está sendo exposto hoje em todas essas coisas que vêm para te roubar a alegria e te vender a alegria depois. Sendo comido, sendo tragado. Então, nós não temos tido o modo da inatividade. E o que é isso? São os momentos de tédio. Os momentos de tédio para o nosso cérebro é imprescindível. Por exemplo, nós vamos sair daqui, garanto para vocês, falo isso com tristeza, a maioria, né, hoje de manhã, um pouco antes da reunião de oração, tinha pessoas que estavam no Instagram. Eu não fui buscar ver, eu vi sem querer. Mas estava no Instagram. Não há modo de inatividade, não há tempo de quietude, não há tempo de considerar, de meditar, de analisar, de ver. Então, você está na escola, por exemplo, o professor está falando, está te dando aula. Se você não tiver modo de inatividade, você não vai absorver adequadamente. Então eu falo para os jovens aqui, descubram isso e vocês vão superar e muito o mundo que está lá fora. Porque em breve nós teremos zumbis andando nesse mundo. Hoje você já tem, né, para todos os lados. Uma total alienação. Não há modo de inatividade. Alguém fala com você, você não consegue mais processar aquilo que está sendo falado. Se você não sabe o que é isso, é porque você não está alimentando o momento de tédio. Vamos fazer um compromisso de não levar isso aqui para o banheiro, irmãos. Vamos ter um compromisso de ter tempos de tédio. O tempo de tédio é uma bênção. Tudo bem, você vai poder usar, mas você vai saber quando você está sendo usado. Você vai saber. Porque quais as consequências disso? Isso aí é a medicina secular que está falando, viu, irmãos? Não é a Bíblia, necessariamente. A Bíblia está dizendo, guarde-se dos ídolos. E o meio secular está dizendo assim, por causa disso, porque você não tem modo de inatividade, está aumentando duas coisas, ansiedade e várias sortes de síndromes. Porque o teu cérebro não está processando aquilo que ele está recebendo. Você acorda, a primeira coisa que você pega na sua mão é o seu ídolo. Você acorda, a primeira coisa que você pensa é o seu ídolo. Ele toma o seu tempo, ele rouba o seu tempo, ele rouba a sua alegria, ele rouba o seu prazer do Senhor, ele rouba o seu prazer na comunhão do Senhor. Ele rouba. Agora, o que mais nós vamos dizer? Você vai ter que agora, como nós vimos que a sétima evidência do novo nascido é que ele guarda a si mesmo. Ele consegue se observar. Ele consegue se observar. Então, irmãos, um outro problema relacionado a isso é que essas redes sociais, só mais esse ponto, tá? Eles chamam de um mar de informações desconectadas. São ídolos. Mar de informações desconectadas. O que é isso? Você tem uma notícia aqui que te alegra o coração. Você tem outra que te entristece. Você tem uma outra que é uma postagem, eu nem sei mais os tipos diferentes de postagens. Então você tem, então não tem conexão. Aí o irmão posta um texto bíblico, você é verdade, a alegria do Senhor é a nossa força. Aí de repente é uma pegadinha, se ferrou. E é assim que está acontecendo. Não é verdade? Aí você termina o seu dia e fala, o que foi que eu vi? Um mar de informações desconectadas. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Não está lá fora como estava nos dias de Ló batendo na porta. Como foi nos dias de Ló, assim também será a vinda do Filho do Homem. Essas perversidades e promiscuidade, porque tem também, ou não tem. Está na palma da nossa mão. Está aqui, diante dos nossos olhos. Saiba usar, porque senão ele usará você. Ídolos não te trazem alegria, roubam a sua alegria. Te dão uma falsa sensação de alegria, para que você precisa consumir mais, e mais, e mais, e mais. Agora tem o meu celular mesmo, de todos vocês aí tem, depois vocês façam esse exercício, procure lá. Chama Relatório Semanal de Atividade. Ele mostra quanto tempo você gastou em quais aplicativos. Então ele fica mostrando lá. Quanto tempo você gastou em qual aplicativo. Claro, irmãos, há muitos irmãos que trabalham com isso. Ok, trabalhem mesmo, mas você tem que ter o tempo de trabalho como você tinha antigamente, lembra? Você trabalhava, batia o cartão e ia embora? Então, isso.
Exatamente. Pode ter um momento de emergência? Pode. Pode acontecer situações no caminho? Pode. Na hora do almoço, às vezes vai ter intempéries. Mas se a intempérie virar rotina, cuidado. Fique atento. Está querendo roubar o seu precioso tempo. Esses estudiosos, só mais isso, tá? Eles estão propondo 30 dias de abstinência de redes sociais. Se você falar assim agora, se você falar agora eu não consigo, é porque você já foi fisgado. Você pode falar, eu consigo, se eu quiser, né? Eles estão oferecendo. E eles estão dizendo o seguinte, estudiosos seculares. Se você ficar 30 dias, você vai descobrir uma alegria tão grande. Eles estão dizendo que você não vai querer voltar. Porque essa coisa começou em 2004 com o Facebook, assim que foi mais, tinha outros, mas o mais forte era esse. Então, quem nasceu aqui, os mais jovens, não sabem o que é um mundo sem um celular, eles não entendem isso. Para eles não faz sentido isso. Para nós faz sentido. Mas deixa eu dizer algo para eles. Antigamente os telefones, era telefone mesmo. Né? Aí depois ele se tornou o inteligente fone, né? O smartphone. Agora nós temos que estar atentos, porque a apostasia tem um pai. É o entretenimento. John Piper disse o seguinte, eu vou dizer para vocês qual é a utilidade das redes sociais. Ele diz que para ele a utilidade das redes sociais era provar que no último dia o teu problema com Deus e com a comunhão não era falta de tempo, era falta de prioridade. Porque muitos irmãos vão apostatar da fé, seguindo a espíritos enganadores. E isso é verdade. Eles serão amantes de si mesmos, ou seja, uma colisão frontal com o amor aos irmãos. Vocês veem? É o amor a si mesmo. Mas eu quero dizer para vocês de um outro ídolo, talvez tão nocivo quanto todos esses. E você já ouviu falar. O irmão J.C. Ryle, ele diz assim, cuidado com a fabricação de um Deus próprio. Muito cuidado. Porque muitas vezes nós fugimos de um e caímos no outro. Então, por isso que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Ele diz assim, um Deus que é todo misericórdia, mas não é juízo. Um Deus que é todo amor, mas não é santo. Um Deus que tem um céu para todos, mas não tem um inferno para ninguém. Um Deus que pode permitir que o bem e o mal estejam lado a lado. Esse Deus é um ídolo da sua preferência, iguais aos ídolos dos templos egípcios, as mãos da sua própria fantasia e de seu sentimentalismo foi que o fizeram. Esse não é o Deus da Bíblia. Irmãos, adorar a Deus, diz Andrew Murray, adorar a Deus é a maior glória de um homem. A maior glória de um homem. Nós somos chamados a essa comunhão eterna. Então, cuidado, irmãos, com essa comunhão. Nos levará à alegria e nos leva a estarmos santos e santificados para o Senhor. E o último ponto, irmãos, que nós temos aqui é para que não pequeis. Terceiro ponto, capítulo 1 de 1 João, versículo 3. Diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Salmo 119, verso 11 diz assim, eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Eu vou citar para vocês, porque para mim, enquanto estava meditando nesses textos, me fez muito sentido, e me veio à mente, assim, espero que faça sentido para os irmãos também, o filho pródigo. E todos os movimentos que aconteceram ali naquela cena de Lucas capítulo 15, que os irmãos conhecem, né, porque ele acreditou que todos aqueles prazeres do mundo poderia dar alegria e sentido no coração dele. Ele creu nisso. Ele acreditou nisso. Então, o pecado, o afastamento foi só a consequência. Esse afastamento foi só a consequência. Mas ele pensou que ele podia ser feliz longe da casa do seu pai. Foi isso que ele achou. Então, a palavra do Senhor diz, a partir do verso 12, que o mais moço diz, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe.
E aí a palavra de Deus diz assim, e lhes repartiu os haveres. Ou seja, a palavra do Senhor diz que ele repartiu os haveres também com o mais velho. Não foi só com ele. Veja que detalhe importante aqui para nós. Por quê, irmãos? Porque o mais moço, ele se afastou para longe. Nós vemos isso. Ele pega os seus bens e se afasta para longe. Só que o mais velho, mesmo dentro de casa, ele também estava afastado. E isso deve falar para nós que estamos firmados no Senhor, na sua palavra, na comunhão dos santos, para que não estejamos afastados, mesmo estando dentro de casa. E isso se prova, porque no final da parábola, ele acusou o seu pai, o filho mais velho acusa o seu pai de não lhe dar nem um cabrito para se alegrar com seus amigos. Ou seja, muitas vezes estamos aqui, mas não queremos nos alegrar com o pai. Não queremos nos alegrar com a comunhão do pai. Nós queremos nos alegrar com os nossos amigos, as nossas amizades e entretenimentos. E muitas vezes queremos apenas cumprir um compromisso, entre aspas, espiritual. Então, haviam dois afastados, haviam dois perdidos. Havia dois perdidos, dois afastados, um longe e um dentro de casa. E em casa, aquele que estava lá, o mais velho, ele não desejava a alegria com o pai. E o mais moço, que estava longe, ele queria alegria, longe do seu pai. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? É interessante, irmãos, que ele diz, o apóstolo diz, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Depois os irmãos vejam, o verso 13 vai falar os 4 pontos do declínio e a queda, Lucas capítulo 15, verso 13. Aconteceu 4 situações. O primeiro foi o afastamento do filho. Primeiro ele ajuntou tudo que era seu, depois ele foi o afastamento, depois ele espalhou os seus bens, depois ele viveu dissolutamente. Não dá tempo de nós vermos esses pontos, mas a diferença, irmãos, entre um e outro, é que um disse, eu pequei, pai. Um chegou para diante do pai e disse, pai, eu reconheço, eu me afastei do Senhor. Essa foi a diferença. O mais velho, o Senhor não me dá nem um cabrito para eu me alegrar. E o mais novo reconhece. Eu busquei alegria fora do Senhor. Busquei alegria longe do Senhor. Busquei alegria nos prazeres, nas coisas desse mundo. Pai, pequei. Eu pequei, pai. Esse é o caminho de volta, irmãos. Esse é o caminho de volta da comunhão. São os paradoxos na vida e na carreira cristã que nós não entendemos. Porque ele disse, pai, pequei contra os céus e diante de ti. Eu não sou digno. Nós não somos dignos, irmãos, daquela comunhão eterna. Não somos dignos. Mas o Senhor nos chamou. Fiel é Deus pelo qual nos chamou àquela comunhão. Então os paradoxos da vida cristã é que o homem que confessa ser um pecador, Deus pode tornar ele santo. Por isso, filhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se nós confessamos que somos pecadores, se há esse senso no nosso coração, ele pode nos tornar santos. Mas existem pecadores também que se julgam santos. Mas existem os santos que se julgam pecadores. Então são esses paradoxos. Pai, pequei, perdoa-nos, Senhor. E o texto termina dizendo que nós temos um advogado para junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, me deem mais 5 minutos. Eu prometo que eu termino. Porque eu preciso falar para vocês do autor dessa carta. Preciso falar um pouco de João para vocês. 5 minutos. Quem era João? O que definia a vida de João? O que definia esse homem de Deus? Qual era a sua marca? Qual era a marca desse servo de Deus? Será que porque ele escreveu essas 3 epístolas maravilhosas, isso definia João? Será que porque ele escreveu o Evangelho? Será que é porque ele escreveu o livro de Apocalipse? Era isso que definia João? Ele escreveu isso depois de todas as suas experiências com o Senhor. Será que o que definia João foi que a sua mãe intercedeu por ele e pelo seu irmão Tiago? Senhor, coloca os 2
lá no seu reino, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Será que era a oração da sua mãe que definia João? Ainda que ela fosse importante, uma mãe com coração, né? Pediu algo muito bonito. Pediu para que o seu filho reinasse. Tinha umas desconexões ali, mas a gente vê um coração puro, né? Quero reinar com o Senhor. Mas será que era isso que definia João? Será que era a sua força natural que o definia? Porque ele foi chamado filho do trovão. Ele foi transformado no apóstolo do amor, mas ele foi chamado filho de Boanerges. O que definia João, meus irmãos? Sua força natural, seu temperamento, isso sempre foi algo negativo para ele. O que definia João é que ele vivia a experiência da comunhão. Isso o definia. E ele quer compartilhar conosco essas experiências. O que nós vimos, o que nós ouvimos, nossos olhos viram, nós contemplamos, nós tocamos nele. Era isso que definia João. Irmãos, esse viveu a experiência da comunhão. Ele andou com o Senhor. Desde o início do ministério do Mestre, ele andou com o Senhor. Ele andou com o Senhor desde o momento que ele foi chamado. Ele andou com o Senhor. Ele não se afastou do Senhor. Entre os 3, ele era o mais íntimo. Pelo que lembro que dos 12, ele era o mais íntimo. Ele era o único que estava no momento da crucificação do Senhor. Ele foi o primeiro que testemunhou o Cristo ressurreto. E ele reclinava a sua cabeça no peito do Senhor. Em João, no capítulo 13, no verso 25 e 26, ele reclina a sua cabeça no peito do Senhor. E o Senhor diz para ele quem iria trair o Senhor Jesus. Sabe o que isso significa, irmãos? Que na comunhão, que na intimidade, o Senhor vai revelar para você os seus maiores segredos. Mas isso só acontece na comunhão. Isso só acontece junto do Senhor. Aquele que tem uma profunda comunhão, intimidade com o Senhor, ele conta para ele os seus segredos mais íntimos. Então ele foi transformado. Filho do trovão, o apóstolo do amor. O discípulo a quem Jesus amava. Parecia uma arrogância dele falar isso. Mas não, irmãos. Não. Ele se sentia amado pelo Senhor. E ele amava o Senhor. Ele queria essa proximidade do Senhor. Então a comunhão definia João. E o que nos define? O que define a nossa vida e a nossa carreira cristã? Então eu peço aos irmãos mais 2 minutos e eu vou fazer uma leitura de uma sinopse, de um resumo de tudo que nós vimos até agora. Eu tentei resumir nesse escrito e eu quero então concluir essa meditação e esse tempo aqui com os irmãos e esse estudo da primeira carta de João. Comunhão eterna. Antes do princípio, desde a eternidade, já havia comunhão entre as 3 pessoas da divindade. Lá eles compartilhavam igualmente todas as coisas em si mesmas, juntas. Cada uma das pessoas estavam igualmente preocupadas com a felicidade uma da outra. Havia comunicação, parceria, havia participação em conjunto. Pai, Filho e Espírito Santo sempre revelaram tudo o que eram um para o outro. Essa comunhão se inicia, por assim dizer, na eternidade. E sempre foi a mais antiga e a principal atividade da Trindade Santa. Havendo sempre um completo desvendar entre eles de revelação, vida, amor e comunicação. Então, por causa dessa vida, desse amor e esse partilhar comum, a Trindade Santa, despidos de interesses próprios, chegam a uma conclusão. Vamos incluir o homem nessa eterna comunhão. E isso foi perfeitamente acordado entre as pessoas da Trindade. Foi desejo comum nos fazer participantes da mesma comunhão e nos comunicar e compartilhar aquela vida, aquele amor, a mesma alegria e a santidade. Fiel é Deus. A comunhão é a base de todas as ações de Deus. É a essência da vida divina. Portanto, deve ser também a nossa. Essa comunhão deve reger o nosso coração. É a partir dessa comunhão que nós devemos tomar todas as decisões da nossa vida. Fiel é Deus,
que nos chamou àquela comunhão que é antes do tempo, antes que houvesse tempo e espaço, em um lugar antes que houvesse qualquer lugar, exceto o interior do coração de Deus. Fiel é Deus que nos chamou à comunhão. A comunhão que já existia antes da criação. Lá havia um lugar, na comunhão, dentro do próprio Deus vivo. Na eternidade havia um templo dentro da divindade, onde agora Deus se encontra com o homem. Esse lugar de reunião, ou esse templo, já existia. E é com base nessa comunhão que todo o nosso viver deve ser regido, permanecendo nós perseverantes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O Pai, Deus, desde a eternidade, desejou uma família para si. Então, não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. O Filho, Jesus, ele executa esta grande salvação. Ele aceita ir até a cruz do Calvário, morrer, descer ao Hades, e ele tomou as chaves da morte e do inferno e fez para si um povo exclusivamente seu. E à vista de muitas testemunhas, ele ascendeu ao céu, foi glorificado e está sentado no trono da majestade nas alturas. O Filho de Deus, ele deseja a sua amada noiva em total, em plena comunhão consigo. Fiel é Deus que nos chamou à comunhão do seu Filho. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. E o Espírito Santo da comunhão convence o homem que ele é um solitário pecador. Ele nos faz lembrar de todas essas coisas. Ele, o Santo Espírito de Deus, deseja um lugar de habitação. Agora, cada um dos movimentos de todos os salvos em Cristo Jesus deve ser regido por essa comunhão. Então nós somos transformados do eu solitário para um nós comunitário. Entramos na comunhão, a mesma comunhão que sempre, eternamente existiu. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor por nos chamar a essa eterna comunhão. Amém. Nós te damos, Senhor, nessa noite, muitas graças pela sua palavra. Obrigado por abrir o seu livro para nós, Senhor. Ele é tão alto aos nossos corações. Mas obrigado pela medida que o Senhor nos dispensou. E, Senhor, nós não queremos abrir mão desta comunhão. Nós queremos seguir firmes, com coragem, Senhor, com ousadia para entrar nessa comunhão. O seu Filho já pagou todo o preço, Senhor. Ele derramou o seu sangue para que fôssemos incluídos nessa comunhão. Então, nessa noite, nós queremos bendizer o Senhor, te dar glórias, te dar honras, gratidão mesmo, de todo o nosso coração. E que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a caminhar nesse mundo tão difícil, com tantas situações, Senhor, com tantos assédios que há nesse mundo, e vivermos para a glória e para a honra do teu nome, Pai. Nós oramos em nome do teu Filho, o Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos.